Bom dia a todos, que a paz do Senhor estejam com todos nesse dia de hoje. Não, tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que hora vocês vão assistir o vídeo, né? Então Ué. já fala os 3 horários. Ok. Vamos ler aqui o devocional, né? Vamos ler do dia de hoje. A motivação certa, 9 de julho. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Neemias, capítulo 1, versículo 11. O relato de Neemias ilustra uma verdade marcante. Ao descobrir a condição de destruição em que Jerusalém, sua cidade natal, se encontrava, ele faz uma oração sincera a Deus. Na época, ele não percebia a extensão do poder contido em sua oração. A oração, quando alinhada à vontade e aos propósitos de Deus, sempre é eficaz. Naquele momento, os muros de Jerusalém estavam em ruínas e a cidade desprotegida. O coração de Neemias foi sensível para entender a urgente necessidade de reconstrução, e a sua oração foi ao encontro da vontade de Deus, de, naquele momento, começar uma obra para restaurar os muros da cidade. Ao prosseguir com a história de Neemias, testemunhamos que Deus não apenas ouve a oração, mas também concede a ele uma visão, que foi colocada em prática e trouxe restauração e alegria àqueles que viviam sem esperança em Jerusalém. O coração do rei se voltou para o propósito de Neemias, e ele colaborou grandemente com esse propósito. Aprendo que, quando seu coração está alinhado com o do Pai, não há barreiras que possam impedir você de avançar. Deus conhece nosso coração intimamente e deseja realizar grandes coisas por meio de nossa vida. Mas, sem a oração, não acessaremos as promessas. Talvez a correria do dia a dia tenha afastado você de um relacionamento sincero com Deus. A partir de hoje, convido você a separar um tempo de seu dia para conversar com um pai. Saiba que, assim como Neemias, se você tiver a motivação correta, é uma questão de tempo até que alcance todas as promessas. Amém. Se Deus determinou, Ele é o Senhor do tempo. Palavra-chave, oração. A oração é aquela conversa que a gente tem com o Pai, né? Aquele momento nosso de intimidade que a gente tem com o Pai, né? E da gente abrir o nosso coração para aquilo que a gente está passando naquele momento, né? E o Pai nos escuta por muitas vezes, né? Não é a vontade dele, às vezes é a nossa vontade que seja transformado aquela situação, aquela tribulação, né? Mas a gente tem que sempre estar alinhado, né, com o projeto do nosso Pai, né? Nosso coração tem que estar alinhado com o dele para que a gente possa cumprir a vontade dele, né, e não a nossa, né? Com certeza. Eu creio que o papel da oração é esse, né? E eu acho que muito assim, né, do que a gente tem aprendido ao longo desses anos, né? Não é o tanto que você vai orar, né? Vou ficar 5 dias orando direto, né? Não, é o tanto que você vai se relacionar com o Pai, né? Que você vai ter intimidade com Ele e você vai conhecer a vontade do Pai, né? Então, a gente muitas vezes não tem intimidade com determinada pessoa. Como que a gente vai saber a vontade daquela pessoa se a gente não tem intimidade? Com o nosso Pai é a mesma coisa, né? Então a gente precisa construir um relacionamento com Ele, né? Tá todo dia ali em comunhão com o Espírito Santo de Deus, né? Lendo a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é a única que
que nos edifica, né? Que pode restabelecer, fortalecer a nossa fé, né? A palavra de Deus vem através de você ouvir a palavra de Deus, né? Então, que nós todos possamos deixar essa correria do dia a dia, né? Essa busca incansável, né? No livro de Eclesiastes fala muito isso, né? Que ele correu atrás, né? Buscou sabedoria, teve todos os recursos da terra, né? O rei Salomão. E mesmo assim ele viu que era uma corrida fugaz, né? Era algo que não tinha tanto valor, né? Eu creio que para a gente hoje, que a gente aprendeu, né, a esse relacionamento e a gente está buscando transmitir isso aos irmãos, né? O mais importante de tudo é o relacionamento com Deus, né? Com É aquele certeza. momento que a gente gasta todos os dias ali para ouvir a palavra, para ler a palavra, para poder ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e ele te dá a direção, né? Ele te conduzir no caminho que ele tem preparado para você, né? E através de você. Então eu vejo que esse é o mais importante nas nossas vidas Com hoje, né? certeza. Hoje, aqui lendo, né? O coração de Neemias foi sensível para entender a urgente necessidade de reconstrução. Quantas vezes, né? Às vezes, nosso vizinho, nosso irmão, tantas pessoas que estão ao nosso lado e o nosso coração não está sensível de poder ver o que a gente pode fazer para melhorar a vida daquele irmão, né? Exatamente. Às vezes pode ser uma palavra, um tempo, um abraço, qualquer que seja, né, a atitude. Às vezes não é questão de dinheiro apenas, às vezes é a sua atitude, o teu amor, né? Que você dando o seu tempo ali, você está dando um amor, você está dando aquilo que você pode dar. E quantas pessoas passam pela gente, pela nossa vida, necessitando disso, e o nosso coração está endurecido para ver, Certo, né? Está endurecido para fazer a vontade do Pai. Então, assim, que a gente possa pedir para Deus nos ajudar a sensibilizar o nosso coração para a gente ver a necessidade, né? Do próximo, ver a necessidade dos nossos irmãos. Exatamente. E que essa oração sempre esteja na nossa mente, né? Para a gente sempre estar pedindo para o Senhor, me dê sensibilidade, me dê simplicidade, que eu possa, né, sentir isso. E aí, quando a gente, às vezes, começa a ter essas atitudes diferentes, começa a se conectar mais com o Pai, ter a intimidade com o Pai, ele vai abrindo qual é o teu propósito e vai te ajudando, né? Você vai estar com a motivação correta. Quando a nossa motivação é ligada a ajudar as pessoas, você já vai estar no centro da vontade do Senhor. Exatamente. Então, para as coisas virem e acontecerem, vai ser muito mais fácil, né? Muito mais rápido, porque você vai estar alinhado. Seu coração vai estar alinhado com o dele. Com a vontade, né, de Deus. E o que Deus mais ama? Deus ama pessoas. Exatamente. Né? Então, quando a gente tem isso no nosso coração e pede para Ele também que o nosso coração sempre esteja sensível, Senhor, para entender a Tua vontade, para eu entender a necessidade do próximo. Aí a gente começa, né, a estar caminhando conforme o Senhor quer. Né? Exatamente. Quando você deu essa palavra aí, me fez lembrar da parábola do bom samaritano, né? Com certeza, é verdade. Um homem ia de um lugar para o outro, né? E no meio do caminho ele foi assaltado, né? E ali passou um sacerdote por ele, atravessou a rua, né? E deixou ele lá no lugar onde ele estava. E depois passou um levita, né? Por ele, fez a mesma coisa, atravessou a rua e deixou aquele homem lá onde ele estava. E veio um homem que era de um povo contrário ao judeu, né? Que era o samaritano, né? E ele, com a sensibilidade dele, com tudo aquilo que Deus colocou na vida dele, né? Ele pôde passar por essa pessoa, mesmo sendo de um povo contrário, ele estava sensível à situação que aquela pessoa estava passando, e ele foi ali, colocou vinho na ferida do homem, colocou azeite, né? Atou toda a ferida do homem, né? Com certeza. E levou ele para uma pousada e pagou todos os custos dele. E falou, na volta, quando eu retornar, se ainda tiver alguma coisa para pagar, pode deixar que eu vou cumprir aqui, né? Então é a mesma coisa nas nossas vidas, né? Muitas das vezes a gente não está sensível, né? O nosso coração
se distanciou Tá endurecido, do né? coração do nosso pai e ele foi endurecendo, né? A gente foi vendo tantas coisas no mundo, né? Tantas atrocidades, tantas maldades, né? Fizeram tantas coisas conosco, mas não é aquilo que fizeram conosco, é aquilo que a gente faz com o que fizeram Com conosco, certeza. entende? Então a gente tem que se renovar a cada dia, né? Para que a gente possa estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, para ele poder te orientar e te colocar no caminho, para você poder fazer a vontade dele, né? Você vê outra passagem também, né? Jesus disse, né? Quando chegar naquele dia, né? Muitos dirão, Senhor, Senhor, né? Não profetizei em seu nome, não Tá expulsei aqui, ó, demônios, né? Mateus 7:21. Nem Exatamente. todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Exatamente. Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes declararei, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Está no Mateus 7:21-24. Exatamente. E aqui tem uma Árvore boa? tem uma chave, né? Aqui tem uma chave, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Só entrará aquele qual? Que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu, né? Então, não basta a gente falar no nome de Jesus, mas a gente não fazer a vontade do nosso Pai, né? Ele está dizendo aqui, quem disse isso aqui foi Jesus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, né? Já que a Isso gente aqui deu é um essa... ensinamento, né? Porque Não, assim, se a maravilhoso. pessoa profetizava em nome do Senhor, isso quer dizer que ela conhecia, né, as palavras do Senhor. Exatamente. Né? Se ela expulsava demônio na palavra do Senhor, ela conhecia. Mas não basta somente a gente conhecer e carregar, né? Aqui, ó, carregar ela. A gente tem que praticar. Praticar é o mais importante, né? Muitas pessoas serão tocadas através da sua vida se você apenas praticar a palavra. Exatamente. Maior é aquele que serve. pratica, né? Maior é aquele que faz a minha vontade, escuta o que eu estou pedindo. Já que né? a gente Faz falou minha dessa vontade. palavra, exatamente, já que a gente falou dessa palavra que está em Mateus 7:21, né? Tem uma outra que fala assim, né? No livro de João 4:32, né? 4:32, né? Os discípulos foram buscar algo para comer, né? E quando eles retornaram, né? Jesus disse, eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Os discípulos comentavam, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? E Jesus disse, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, vocês vejam, Jesus nos deu vários ensinamentos aqui, né? Que para você entrar no reino dos céus, você vai ter que fazer a vontade do Pai. O alimento é fazer a vontade do Pai. Está aqui no livro de João. Vamos um pouco mais além no livro de João, no capítulo 6, no verso 27. Capítulo 6, 27. Está escrito assim, não trabalhem pelo alimento que estraga, trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna. E este alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque é ele quem Deus Pai marcou com seu selo. Eles então perguntaram, o que devemos realizar, né, para fazer a obra de Deus, né? E Jesus respondeu, a obra de Deus é que vocês acreditem naquele que ele enviou, né? Então Jesus está o tempo todo nos ensinando aqui, né, para que você entre no reino dos céus, né? É necessário fazer a vontade do Pai, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor,
herdará, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Aí você vai me perguntar, como que eu faço a vontade do nosso Pai? Você só consegue fazer a vontade do Pai mediante você estar alinhado com o Espírito Santo de Deus. Só assim que você consegue realizar a vontade do Pai. Não é fazendo obras, caridade, né? É fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração para que você faça. E para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, você tem que estar alinhado com o coração de Deus, né? Para que você possa ouvir a voz de Deus. Então, no começo parece algo que é muito difícil de acontecer, mas pouco a pouco, gradativamente, né? Isso vai acontecendo na vida de vocês, né? Você se arrepende, ali é uma abertura. Jesus disse, é chegado o reino dos céus, mas para vocês verem esse reino, você precisa se arrepender, você precisa converter. Ok, você se converteu disso, a partir desse momento que você se converteu, o Espírito Santo de Deus vai passar a habitar dentro de você. E você vai passar a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. No livro de Romanos 8,16 está escrito assim, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, no qual clama Abba Pai. Então, a partir do momento que você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus e você vai realizar não a sua vontade, mas você vai realizar a vontade do Pai. Aquilo no qual Ele te enviou. Qual que é o propósito de Deus de você estar na Terra? Eu creio que a maioria das pessoas que estão na Terra não sabe o que está fazendo na Terra. Mas só vai ser revelado a partir desse momento. A chave, a entrada nesse estado é o arrependimento, é a conversão verdadeira, genuína, né? Não é somente você descer nas águas, é se arrepender de dentro para fora. Certa vez os fariseus chegaram em Jesus e falaram assim, os seus discípulos não lavam a mão para comer, né? Jesus falou, o problema não é o que entra na boca, o problema é o que sai. Vocês limpam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de corrupção, de malícia, né? De ódio, de rancor. É isso que ele falou, a limpeza é interior. Não adianta você limpar a capa por fora e por dentro você está cheio de corrupção, cheio de malícia. Você tem que fazer uma limpeza interior. Então fez essa limpeza, fez essa conversão, se arrependeu verdadeiramente. O Espírito Santo de Deus vai passar a viver, a morar dentro de você. E aí ele vai te conduzir pelo caminho, aquilo que ele tem preparado para você na vida. Por isso que muitas das pessoas hoje também, né? Elas têm tudo, né? A pessoa tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem um monte de coisa. Ela acha que ela tem tudo, mas ela não tem nada, porque ela está vazia por dentro. Tantos cantores aí da moda, né? Tantos artistas, tudo, que tem tantas coisas terrenas, mas não tem nada, porque ela não está cheia de Deus, né? Então, só vai encher mesmo quando você se arrepender, se converter, aí o Espírito Santo de Deus vai passar a habitar dentro de você. Ele vai fazer morada no seu coração e vai guiar a sua vida, vai conduzir o seu caminho, né? Pela vontade do Pai, né? Então, que isso aconteça na vida de cada um de vocês, que a graça do Senhor possa alcançar a vida de vocês, né? E vocês possam fazer a vontade do Pai e viver para essa vontade ser realizada aqui na Terra, né? Possam alcançar milhares de outros irmãos, né? Milhares de outras vidas possam ser alcançadas, famílias, né? Possam ser alcançadas através da vida de vocês, né? Tá bom, meus irmãos? Um beijo no coração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Que vocês possam ouvir isso e possa fazer de fato a diferença na vida de vocês, né? Possa tocar o coração de cada um e de fato faça a diferença na vida de vocês, assim como tem feito na nossa. Deus abençoe, ilumine o caminho e o pensamento de vocês. Um beijo. Até mais. Tô tomando muito sol. Tô tomando muito sol. Não.